Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos falando sobre o Estatuto do Servidor Público. Nessa aula agora nós vamos falar sobre o concurso público, sobre a posse, sobre o exercício, sobre o estágio probatório, sobre a estabilidade, sobre a disponibilidade. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho da notificação para que você não perca nenhum vídeo. Sem perder tempo, vamos lá? O artigo 25, ele vai dizer que o concurso público será de provas ou de provas e títulos, conforme se dispuser em regulamento. Então, o concurso público, esse que você vai fazer agora no próximo domingo, ele vai ser praticamente somente de provas, mas também pode ter concurso de provas e títulos. O que é isso? Alguns concursos, por exemplo, ele vai dar pontuação conforme os títulos que aquele candidato tiver. Às vezes o concurso ele vai dar um ponto para quem tem mestrado, para quem tem doutorado, para quem tem pós-graduação. Então isso vai ajudar na sua classificação. Então o concurso público ele pode ser tanto somente de provas ou também de provas e títulos. Artigo 26. O concurso terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Então são pequenos detalhes que a gente tem que estar sempre observando, tá? Então assim, o concurso ele terá validade de até 2 anos. Não está querendo dizer que o concurso público terá validade de 2 anos. Veja a diferença? Pode ter um concurso, por exemplo, com a validade de 6 meses, não tem problema nenhum. Então a validade será de até 2 anos e ele pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Agora aqui falando sobre posse e exercício, nós vamos ter que ter datas importantes que nós temos que guardar com grande chance de cair na prova, tá bom? Artigo 27. A posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Você vai assinar ali um termo escrito, né? Que é por isso que diz formalizada com a assinatura do termo. E nesse termo ali vai constar as suas atribuições, os seus deveres e as suas responsabilidades, tá? Então é uma formalização, é o seu compromisso, a sua assinatura do termo, você se comprometendo com as atribuições, deveres e responsabilidades do seu cargo. E o parágrafo primeiro vai dizer: a posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento, prorrogáveis por mais 30 dias a requerimento do interessado e a juízo da autoridade competente. Então vamos lá. Então, prazo para a posse, 30 dias. A partir de quando conta esses 30 dias? A partir do ato de provimento. Lembra que falamos na última aula que quais são os atos de provimento? E nós falamos ali quais são o ato de provimento originário, que é a nomeação. Então, a partir da sua nomeação, você vai ter 30 dias para tomar posse. E essa posse, esse período ele pode ser prorrogado. Ele pode ser prorrogado também por mais 30 dias. Só que você vai ter que fazer o requerimento, é a requerimento do interessado e é a juízo da autoridade competente. Então, não basta você apenas fazer o requerimento. A autoridade competente já tem que deferir aquele requerimento para que você tenha aí essa possibilidade de prorrogar o período da posse, tá? Mas então guarda aí, em regra, posse, 30 dias para tomar posse e pode ser prorrogado esse período por mais 30 dias. Mediante requerimento do interessado e o deferimento aí da autoridade competente. Artigo 28. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial do município. Parágrafo 1º. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo. Então aqui é importante dizer isso. Você faz a prova, é nomeado, né? Você vai tomar posse, mas antes de tomar posse, você tem que passar por uma perícia médica, por uma junta médica do município, seja do próprio município, ou seja ali a qual o município designar. E você tem que ser considerado apta, tanto física como mentalmente. O artigo 31 vai dizer: será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não se verificar no prazo. Então, se sair ali a nomeação daquele candidato e ele não tomar posse naquele prazo do artigo 27, que é 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, ele não tomar posse no período legal, esse ato de nomeação ele vai se tornar sem efeito. E o que é o exercício? Está lá previsto no artigo 32. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então vamos sempre estar recapitulando. Lembra que o cargo ele vai ter ali as suas atribuições, seus deveres, suas responsabilidades, né? Aí você fez o concurso, saiu ali a sua nomeação,
você tomou posse no período de 30 dias, mas você ainda não é servidor. Para que você seja considerado servidor público ali, você tem que entrar em exercício. E o exercício, então, ele é o efetivo desempenho das atribuições do seu cargo. Quando você começa a realmente trabalhar, isso é entrar em exercício. Desde quando você toma posse, quanto tempo você tem para entrar em exercício? Tá lá no artigo 34. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 30 dias, contados da data da posse ou da publicação oficial do ato, no caso de remoção, reintegração, aproveitamento, reversão, distribuição e transferência. Então aqui o artigo 34, ele traz aí os provimentos, tanto originário como derivado, né? No caso de nomeação, que é o provimento originário, você vai ter um prazo de 30 dias a partir da sua posse. Então você foi nomeado, tomou posse, você tem 30 dias para entrar em exercício. Se for um provimento derivado, que são aquelas outras situações que nós já falamos em aulas anteriores, você vai contar 30 dias para entrar em exercício a partir da publicação oficial do ato. E o exercício ele também pode ser prorrogado. Então você também pode prorrogar o exercício por mais 30 dias. Então você tem 30 dias para tomar posse e pode prorrogar por mais 30 dias. Você tem 30 dias para entrar em exercício e pode prorrogar por mais 30 dias. Lembrando que essas prorrogações ela deve ser feita ali mediante requerimento do interessado e deve ser aí deferida pela autoridade competente. E o parágrafo 6º do artigo 34 vai dizer que o servidor que não entrar em exercício dentro do prazo fixado será exonerado, tá? Então aqui é diferente da posse. No caso da posse, o servidor foi nomeado. Ele não tomou posse no período legal. Então aquele ato de nomeação ele vai ser considerado sem efeito. Vai ser como se não tivesse existido aquele ato de nomeação. Aqui é diferente. Aqui o servidor ele foi nomeado e ele tomou posse. Só que ele não entrou em exercício. Como ele não entrou em exercício no prazo legal, só que aí esse servidor ele vai ser exonerado. O artigo 37 é um artigo muito importante porque ele vai dizer que, salvo os casos previstos nessa lei, o servidor que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos ficará sujeito à pena de demissão por abandono do cargo. Nós vamos falar sobre isso aqui mais lá na frente, mas o servidor que ele faltar ao serviço sem justificativa por mais de 30 dias consecutivos pode ser considerado abandono do cargo e nesse caso ele pode ser demitido. Então aqui é um artigo muito importante. Então o servidor ele não pode ter 30 dias consecutivos de falta sem justificativa, que ele fica aí passivo de sofrer a pena de demissão por abandono do cargo. Agora vamos falar sobre estágio probatório e aqui eu tenho que trazer para vocês informações importantes. Vamos lá, artigo 41. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, por período de 24 meses, durante a qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes requisitos. Quais são as observações que eu trago aqui? Esse artigo 41 fala 24 meses. A Constituição Federal ela passou por uma emenda, na qual o servidor só passou a ser considerado ter estabilidade a partir de 3 anos. Então, esse artigo aqui, na verdade, ele consta como 24 meses, mas ele tem um decreto de 1999, na qual esse decreto municipal de 1999, ele equipara, ele iguala a Constituição Federal. Então, tá aqui falando 24 meses, só que o período de estágio probatório ele é de 3 anos. Por isso que é importante que você tá aqui acompanhando nossas aulas, porque você fique atualizado, tá bom? Então, o servidor ele entra em exercício, tá? Vamos lá, vamos recapitular. Foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício. A partir quando ele entra em exercício, durante 3 anos, ele vai passar por um período de prova, que é o estágio probatório. Somente se ele for aprovado aqui no estágio probatório é que ele vai adquirir a estabilidade. E o parágrafo 2º diz: se o servidor não for aprovado no estágio probatório, ele será exonerado ou, se possível, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Então, se o servidor ele somente tomou posse, somente entrou em exercício para este cargo, ele não foi considerado aprovado no estágio probatório, ele vai ser exonerado. Lembra na última aula, quando nós falamos ali provimento derivado, que nós temos a forma ali de recondução?
Então, se o servidor ele já era servidor efetivo da prefeitura, por exemplo, tá? E aí ele passou num outro cargo também da prefeitura. Ele vai passar por esse período de estágio probatório. Só que se ele não for aprovado nesse novo cargo, ele tem a opção de ser reconduzido ao cargo dele anterior. Agora, se ele não ocupava nenhum outro cargo anteriormente e ele não for aprovado no estágio probatório, ele será exonerado. Então, recapitulando, o artigo 41 está falando que o servidor só vai adquirir a estabilidade após 24 meses. Nós temos que lembrar que a Constituição Federal, em 1998, sofreu uma emenda que fala que o servidor só vai adquirir a estabilidade após 3 anos. Então, ou seja, o estágio probatório ele é de 3 anos. E aqui já na sequência vamos falar sobre a estabilidade. Então você já sabe que a estabilidade ela é adquirida após 3 anos. Tá? Então o artigo 42 do Estatuto do Servidor Público ele está desatualizado, porque ele diz: o servidor habilitado em concurso e impostado em cargo de carreira adquirirá a estabilidade ao serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Então você sabe que ele está desatualizado, que nós temos que levar em consideração o que diz a Constituição Federal, que é somente após 3 anos. E quais são as consequências disso? O servidor que ele é considerado estável, ele só pode perder o seu cargo ali mediante decisão judicial, né? Decisão judicial transitada em julgado ou através de um processo administrativo que lhe seja assegurado a ampla defesa, conforme está dizendo aqui o artigo 43 do Estatuto do Servidor Público. E aqui para fechar, nós já falamos sobre a disponibilidade em outros vídeos, mas aqui eu destaco novamente o artigo 44 que vai dizer: o servidor será posto em disponibilidade quando extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade. Né? Eu até brinquei assim, o cargo ele foi extinto ou foi declarado desnecessário, a administração vai falar assim: o servidor, fica aí no cantinho, eu vou pagar o seu salário aqui proporcional e eu vou ver o que eu vou fazer com você. Né? Então eu até brinquei dessa forma. Então isso é a disponibilidade. E esse servidor posto em disponibilidade, ele pode ser aproveitado ou ele pode ser aposentado conforme previsto aí no parágrafo 2º do artigo 44. E aqui fechamos essa aula. Eu te espero na próxima aula, que nós vamos começar a falar sobre vacância, tá bom? Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho da notificação para que você não perca nenhum vídeo. Um grande abraço!